Fala rapaziada, voltamos e agora a gente vai falar sobre convenção de condomínio e regimento interno, tá? Gente, quem não conhece, nunca morou em condomínio ou, nunca teve essa experiência, para vocês entenderem, a convenção e regimento interno do condomínio é a lei que rege aquele condomínio especificamente, tá? Ou seja, tudo que está escrito ali, desde que ele não sobreponha, não seja abusivo, não passe por cima do Código Civil, é o que está ali, é o que vai ser decidido, que vai estar escrito, tá? O que vai ser é a lei que vai reger o nosso condomínio, tá? A construtora ela já aprova uma minuta de convenção de condomínio. A nossa está aqui na minha mão, tá? Ela é uma convenção bem longa e ela tem um regimento interno dentro dela, tá? Dentro da própria convenção de condomínio. Ah, Rafa, onde é que você conseguiu esse documento? Quando eu assinei, quando eu recebi a minha escritura ali, eu assinei a compra, deu tudo certinho, eles me entregaram todos os documentos, inclusive esse documento aqui, que é a convenção do condomínio, até com as plantas, uma planta da área comum. Vou até mostrar para vocês aqui no finalzinho, ó. Uma planta da área comum, tá? Isso aqui já foi aprovado, isso aqui é o que vai começar, quando a gente iniciar o nosso condomínio na Assembleia de Instalação, é o nosso documento. Eu expliquei para vocês, primeiro passo, né, é a parte da entrega das unidades, faz vistorias, depois a Assembleia de Instalação e logo em seguida, galera, eu acho interessante a gente fazer uma assembleia, pouco tempo depois, não sei quanto, a gente vai decidir aí, vai conversar, mas logo em seguida fazer uma assembleia para a gente aprovar a alteração do regimento interno e da convenção de condomínio de alguns itens, tá? Precisa de quórum específico para ter alguns itens. E o que é quórum específico? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? E para outros itens não precisa, só aprovação simples, tá? Mas a gente tem, eu estava dando uma lida, eu li ela inteira, né? Antes de fazer o vídeo para vocês, eu já tinha lido há um tempo atrás. E tem alguns detalhes meio complicados com relação a horários de uso de área comum, não está bem específico. Mas a nossa convenção permite que em uma assembleia, com quórum simples, a gente altere esses itens e coloque ali, determine horários, regras, enfim, tá? Outros assuntos a gente precisa do quórum específico, que é de 2/3 para alteração. O que é quórum específico? O Código Civil, ele limita algumas alterações, principalmente quando são benfeitorias voluptuárias, ou seja, benfeitorias que não são necessárias, ou alteração de fachada, ele tem que ter 2/3 das frações ideais, tá? O que é frações ideais? Frações ideais é que cada apartamento tem uma fração, tem apartamentos maiores e apartamentos menores. Eu até não comentei, galera, no vídeo passado da taxa de condomínio, mas a nossa taxa de condomínio ela é dividida em frações ideais, tá? Ou seja, eu vou pagar um valor da parte que corresponde ao tamanho do meu apartamento. Se meu apartamento for a planta um pouquinho maior, eu pago um pouquinho mais de condomínio. Se for a planta um pouquinho menor, eu pago um pouquinho a menos de condomínio. Nosso condomínio, nossos apartamentos, quase todos eles são o mesmo tamanho, então a diferença é centavos, provavelmente, pouquíssima coisa, tá, pessoal? Enfim, então, o que eu acho que é interessante, todo mundo ler a convenção do condomínio antes da primeira assembleia para vocês se inteirarem. E o que eu vou falar? Algumas coisas que são importantes aqui na nossa convenção para vocês entenderem. Primeira coisa que eu acho interessante na nossa convenção é que ela fixa o tempo de mandato do síndico, do conselho fiscal e do subsíndico, tá? Então o tempo de mandato é de 2 anos, tá? O mandato do síndico, subsíndico, conselho fiscal são 2 anos. Outra coisa interessante da nossa convenção do condomínio é que ela fixa que poderá ou não, ou seja, fica a nosso critério, é facultativo, não é obrigatório, ter um subsíndico para cada bloco, tá? Então pode ser que, se a gente decidir, vai ter lá o síndico, tem que ter um subsíndico geral, que ele vai responder na ausência do síndico, e um subsíndico para cada bloco, tá? O que a gente pode fazer também, pela minha experiênciazinha aí, que eu já vi em outros condomínios, é a gente eleger um subsíndico para cada bloco e dos 3 subsíndicos a gente elege o subsíndico de fato, que é aquele que vai responder no lugar do síndico na ausência dele. Que aí a gente não precisa ter 4 subsíndicos e a gente passa a ter somente 3 subsíndicos, tá? Com o mesmo tempo de mandato, tá? Então, os subsíndicos de cada bloco fica a nosso critério eleger ou não. A parte da remuneração do síndico e dos subsíndicos, pessoal,
ele fica a critério da Assembleia determinar se vai ser uma quantia, se vai ser uma quantia mais uma taxa de condomínio, se vai ser só isenção da taxa de condomínio, enfim, isso é a Assembleia que determina, tá? Conselho Fiscal, ele determina que tem que ter 3 conselhos fiscais, que isso é por lei, obrigatório, tem que ser proprietário, mais 3 conselheiros suplentes. Na ausência desses 3 conselheiros fiscais, os 3 suplentes vão assumindo os cargos. Um conselho fiscal renunciou, um conselheiro já assume outro, tá? Como eu já tinha comentado lá no primeiro vídeo, o conselheiro fiscal não pode ser remunerado, tá bom? Não pode ser remunerado. Outra coisa que ele delibera na nossa convenção de condomínio, ao nosso fundo de reserva, 5%, tá? 5% a nossa taxa de condomínio tem que ter de fundo de reserva. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, se a taxa for de R$100, vai ser R$100 mais R$5 de fundo de reserva. Só que ele fala também que a gente pode suspender a cobrança desse fundo de reserva quando o valor arrecadado, ou seja, a poupança lá referente ao fundo de reserva, ela ter 20% do valor da arrecadação anual. Então, por exemplo, a nossa arrecadação durante o ano de taxa de condomínio é 50 mil reais. Se a gente tiver 10 mil reais arrecadado no fundo de poupança, a gente pode suspender, porque a gente já se entende-se que tem uma poupança considerável, tranquila, para o condomínio ter que suprir. Rapidamente sobre fundo de reserva. O fundo de reserva é um valor que só pode ser utilizado pelo síndico em caso de emergência, ou caso de emergência ou não, mas que a Assembleia autorize. O síndico não pode pegar aquele valor da poupança e, sei lá, comprar um carrinho de mão para o condomínio, não pode. Mas, por exemplo, deu um problema na caixa d'água e ele não tem dinheiro em caixa, ele precisou fazer uma obra emergencial. O que o síndico tem que fazer? Ele pega esse valor da poupança que ele tem, ele supre, ele resolve o problema e logo de imediato ele chama uma assembleia, explica o porquê que ele utilizou aquele valor do fundo de reserva e já encaminha para a assembleia, naquela mesma assembleia, se a gente vai repor ou não aquele valor utilizado. Por exemplo, utilizamos R$1.000 do fundo de reserva. Pessoal, a gente tinha 10 mil, agora a gente tem 9 mil. Vamos repor esse valor como taxa extra, por exemplo? E aí a gente faz aí 10 vezes de, sei lá, R$10 para repor. Se a Assembleia autorizar, repor. E se a Assembleia não autorizar, pelo menos a Assembleia estava ciente, os condôminos estavam cientes de que foi utilizado o fundo de reserva no caso de emergência, tá? Só pode ser utilizado nessa hipótese, tá? Não pode ser utilizado para ficar tapando furo de orçamento, nada disso. Se acontecer numa emergência, emergencialmente, tem que chamar a Assembleia e dar conta, tá? desse valor. Outra coisa que no fundo de reserva, na convenção de condomínio aqui ele estipula é a questão da incorporação, tá? Ele explica direitinho aqui, que é uma dúvida da galera, que pode sim, isso é uma dúvida bem frequente de alguns moradores, o pessoal está com receio, se pode ser feita a instalação em fases distintas, ou seja, entregar um bloco, outro bloco, outro bloco. Então pode sim, pode acontecer, e se acontecer, pode ficar tranquilo que só vai ser rateado a taxa de condomínio pelos valores ali de quem estiver morando. Aquela torre que não foi entregue não vai precisar pagar o condomínio, provavelmente a construtora vai ser responsável pelo pagamento dessa despesa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Tem muita coisa interessante, gente, na convenção. Não vou aqui falar, é interessante que todos vocês leiam. Mas a gente tem, como eu expliquei para vocês, parte integrante o regimento interno, tá? Aqui do condomínio dentro, junto com a convenção. E no regimento interno, ele vai falar ali, por exemplo, sobre multas aplicadas, sobre as vagas de estacionamento. Eu vou falar bem rapidamente sobre isso, que isso é bem interessante. No grupo perguntaram, eu posso na minha vaga colocar cobertura? Eu posso na minha vaga colocar... Então, pessoal, voltando, estava falando sobre vaga de garagem. A vaga de garagem do nosso condomínio ali, ele é uma vaga de estacionamento ou uma vaga de garagem de uso privativo, mas em área comum, tá? Não é a área privativa, tá? A nossa vaga de garagem. Então, o que isso quer dizer, Rafael? Isso não quer dizer que você não pode fazer o que você bem entende na tua vaga de garagem. Você pode estacionar o seu veículo, estacionar seu carro, estacionar sua moto, mas aquilo ali é a área comum, tá? Inclusive a manutenção daquela área é responsabilidade do condomínio. Você não pode, eu quero mudar o piso, quero colocar um piso antiderrapante na minha vaga. Não posso. Aquilo ali é área comum. Eu quero colocar cobertura
na vaga de garagem. Você não pode, a não ser que em assembleia todos autorizem, e essa obra tem que ser feita em todas as vagas, não somente na sua vaga, porque ela é uma vaga de estacionamento, mas em área comum. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aqui está na convenção de condomínio, como eu expliquei para vocês, que é a nossa lei, né, ali dentro do condomínio, tá? Basicamente, pessoal, é isso. A convenção do condomínio são esses detalhes, é importante que a gente leia e que logo depois da assembleia de instalação a gente chame uma assembleia, tá? A gente chame uma assembleia de imediato para a gente poder ajustar, principalmente o regimento interno, horários de utilização de área comum, quem pode, quem não pode, se precisa pagar, se não precisa pagar, enfim, para ficar tudo explicado, tudo certinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais alguns vídeos, não muito, eu já expliquei bastante coisa ali, mas se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca nos comentários, chama a gente lá no direct, pode me chamar nas minhas redes sociais também, que, Rafael, quero que um vídeo de um outro assunto que eu tenho dúvida, de repente eu faço ali um vídeo rapidinho e coloco lá para vocês, tá bom? Um abraço, obrigado, até a próxima.